Está começando Olé News. A notícia na medida certa. Fique por dentro com as informações da sua cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Olá, muito boa tarde. Está no ar Olé News. Notícia e informação à sua disposição aqui pela rádio Olé Digital. Você muito bem informado, você já participa conosco. Olé News, sempre de segunda a sexta-feira. Obrigado já pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. As principais manchetes desta edição. Vila do Sapo é o palco do primeiro homicídio do ano em Bento Gonçalves. Polícia Rodoviária Federal prende traficante com 310 quilos de maconha na BR-470 em Bento Gonçalves. Ossada humana é localizada em propriedade particular de Caxias do Sul. Perfumes de R$10 mil roubados em Nova Petrópolis estavam à venda em Caxias do Sul. Homem sofre descarga elétrica no bairro Licorsul em Bento Gonçalves. Homem é preso e adolescente apreendido com drogas em Farroupilha. Acidente deixa jovem ferido em Caxias do Sul. Homem é atropelado na BR-470 em Garibaldi. Aprovados em concurso da Guarda de Bento Gonçalves têm até sexta-feira para se apresentar na Prefeitura. Sindipetro avalia a redução do preço dos combustíveis na Serra Gaúcha. A abertura do veraneio da Vindima de Garibaldi é nesta sexta-feira. E ainda a ação quer conscientizar população para a doação de sangue em Bento Gonçalves. Governo vai permitir recadastramento de arma com registro vencido. Estado começa projeto para recuperar escolas danificadas pela chuva na fronteira oeste. E ainda conheça algumas dicas para não cair em golpes virtuais. Algumas dicas aqui também do Olé News, da rádio Olé Digital. Essas são as principais manchetes desta edição, quarta-feira, dia 16 de janeiro. Claro, as informações esportivas também aqui no Olé News. Destaques da dupla Grenal, destaques do Grêmio, destaques do Internacional. E ainda a seleção sub-20 entra na reta final para a estreia no Sul-Americano. E Palmeiras investe na temporada e traz Ricardo Goulart da China. São as principais manchetes então também esportivas aqui no Olé News. Rádio Olé, tá todo mundo ouvindo. Você pode inclusive participar conosco pelo WhatsApp 54 991 60 6703. 991 60 6703 é o WhatsApp aqui da Rádio Olé para você participar conosco. Pode participar através da live que a gente está fazendo também no Facebook. Fique à vontade para participar conosco. De que cidade você está falando? De que bairro? Como está a sua cidade? Fique à vontade para participar com a gente aqui nessa edição do dia 16 de janeiro da Rádio Olé Digital. Muito obrigado já para você que acompanha. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Olha, o tempo instável vai continuar predominando no estado do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, pelo menos por mais um dia. Hoje, uma nova frente fria se forma e avança rapidamente por todo o estado do Rio Grande do Sul. Com isso, existe previsão para pancadas de chuva moderada a forte. E os maiores acúmulos devem ficar na região da Serra Gaúcha e também na região metropolitana de Porto Alegre. As rajadas de vento ganham intensidade e podem ser superiores a 80 km por hora
na metade sul e passa dos 70 km por hora na região metropolitana. As temperaturas diminuem um pouco por conta do aumento de nebulosidade e chuva, especialmente na metade sul. Na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, os termômetros variam dos 22 aos 27 graus. Neste momento, a temperatura marcando 25 graus e 2 décimos. A umidade relativa do ar na Serra Gaúcha marcando 93%. E os ventos soprando a 27 km por hora na direção norte. Essa temperatura atual na Serra Gaúcha. Inclusive, você que participa conosco pode aí participar, falar de onde você está falando, como o tempo está na sua cidade, está chovendo, está calor. Participe, fique à vontade. De que cidade você está falando? Como está o tempo na sua cidade? Participe conosco. Nós vamos ampliar agora a previsão do tempo para o restante do Brasil através da Clima Tempo. O pessoal já traz as primeiras informações para esta quarta-feira. A previsão do tempo no país com a Clima Tempo. Nesta quarta-feira, 2 sistemas de baixa pressão atmosférica vão influenciar a costa do Brasil. Um se forma ao largo do Rio Grande do Sul e outro ao largo do litoral de São Paulo. E além disso, uma nova frente fria se aproxima do sul gaúcho. Tudo isso mantém alto risco de temporais entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. O calor e a alta umidade do ar predominam sobre o Brasil e serão poucas áreas que não terão chuva. Nesta quarta, o sol fica forte, o tempo segue firme no litoral do Espírito Santo, entre o norte de Minas Gerais e o sertão de Pernambuco. Vai fazer bastante sol e calor, mas as nuvens aumentam à tarde e há risco de temporais localizados entre Roraima, o Ceará, Piauí, Maranhão, Mato Grosso, São Paulo, centro-sul de Minas e o estado do Rio de Janeiro. Essa chuva pode vir com raios e rajadas de vento. No caso de São Paulo, pode chover um pouco pela madrugada e os temporais retornam à tarde. Também há condições de chuva pela manhã no norte do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. No centro-oeste gaúcho, também no Amazonas, no Acre e Rondônia, nestas áreas pelo litoral do Amapá, Pará, Ceará e Rio Grande do Norte, o tempo fica mais instável, com muitas nuvens e a chuva vai ser frequente. A temperatura mínima prevista em Natal é de 24 graus, 18 graus em Brasília. O calor continua intenso, com máxima de 34 em São Paulo, 35 em Porto Alegre e máxima de 40 graus no Rio de Janeiro. Olha, máxima de 40 graus no Rio de Janeiro está a previsão para esta quarta-feira. O pessoal está participando conosco aqui, trazendo informações. Olha, a Jaqueline Betiato em Caxias do Sul, sol. Muito obrigado, Jaqueline Betiato, pela informação. O pessoal segue participando conosco aqui da programação do Olé News. Neste momento, a temperatura na Serra Gaúcha marcando 25 graus. Umidade relativa em 93%. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito obrigado para você que está sintonizado aqui na Rádio Olé Digital. Participe conosco. Fale aí da cidade de onde você está falando, como você está nesta quarta-feira. Muito obrigado então a Jaqueline Betiato, que está conosco também o Alex Vieira. As notícias de Farroupilha, a cidade que vim morar e não saio mais. Muito vento por aqui. Obrigado, Alex Vieira, também participando conosco da programação aqui do Olé News, acompanhando em Farroupilha. A Jaqueline Betiato em Caxias do Sul. Muito obrigado, Jaqueline. Farroupilha é uma cidade bacana de se morar realmente, uma cidade tranquila. O pessoal está participando conosco. Fique à vontade aí para participar. E está com a gente também o Jadir Guimarães. Obrigado pela sintonia, Salete. Damiane também conosco. Obrigado pela sintonia, obrigado pelo carinho. Olha, o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, realizou 56 trocas de secretários municipais em 6 anos. Essa informação a gente vai trazer depois, aqui na programação da Rádio Olé. Realmente o número
elevado na troca de secretariados. O pessoal que acompanha a nossa programação certamente vai ficar por dentro desta situação em Bento Gonçalves. E ainda, nós teremos informações porque Vigilância Ambiental realiza cadastro para castração de cães e gatos em Bento. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Ambiental, está realizando cadastro para castrações de cães e gatos. Os proprietários deverão entrar em contato com a Vigilância até o dia 30 de janeiro, demonstrando interesse. Os telefones para contato são o 3055-7265 ou o 3055-7312. Inclusive, no momento do cadastro, é necessário o nome completo, o endereço, o telefone, o CPF, a comprovação de renda, tem que ser menor que 2 salários mínimos. Vigilância Ambiental realiza cadastro para castração de cães e gatos em Bento Gonçalves. Informação disponível também aqui no Olé News. 12h12. Olha, o estado decreta a situação de emergência em Alegrete, São Gabriel e Uruguaiana. Situação de calamidade pública, em razão dos estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram a fronteira oeste nos últimos dias. O governador Eduardo Leite assinou os decretos de situação de emergência de 3 municípios, Alegrete, São Gabriel e Uruguaiana. Segundo os dados do último boletim da Defesa Civil, o estado tem cerca de 5.700 pessoas atingidas pela enxurrada, sendo ao menos 1.400 que estão desabrigados. Também foram registrados 2 óbitos em decorrência de danos provocados pela chuva. Ao todo, ao menos 17 municípios foram atingidos. Inclusive, no final de semana, o governador do estado esteve na região de Alegrete visitando, a região e viu a situação que se encontra os afetados pela enchente. Olha, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2115 da Mega Sena e o prêmio acumulou em 27 milhões de reais, segundo a própria estimativa da Caixa. O sorteio foi realizado na noite de ontem no Caminhão da Sorte, estacionado na cidade de Piratuba, em Santa Catarina. As dezenas sorteadas foram 04, 17, 27, 35, 40 e 44. 04, 19, 27, 35, 40 e 44. As dezenas sorteadas da Mega Sena. A quina saiu para 75 apostas. Cada ganhador vai receber R$ 23.377,95. A quadra registrou 4.470 bilhetes vencedores. Cada um vai pagar um prêmio de R$ 560,35. O concurso 2116 será realizado quinta-feira, amanhã, e as apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 3,50. O pessoal segue participando conosco aqui na programação. Esse é o Olé News, você muito bem informado. De que cidade você está falando? Participe conosco. Mandar um alô pro Dariano Tomazini, está ligado com a gente. A Elisiane da Silva, em Bento Gonçalves, no bairro Gorete, também está conosco, obrigado. A Ciomara Fernandes, no Pará, acompanhando a gente, obrigado. O Edson Juvenil Cardim, em Iricena, Bahia, acompanhando também a programação da Rádio Olé. O Valdecir José Cavernali, em Sindrolândia, Mato Grosso do Sul. O Cícero Fernandes dos Santos está com a gente também, obrigado pela companhia. Edmar Martins, chuva forte foi essa noite.
rodou até ponte. Participação aqui do Edemar Martins, está com a gente também. Obrigado pela sintonia. Rio Branco, em Rondônia. O Edemar Martins, obrigado. A Sebastiana França, elogiando também aqui o programa, muito obrigado. O Rui Antônio Diniz, no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, sempre acompanhando a programação aqui da Rádio Olé do Olé News. Midian Mazi Leite Tom, também com a gente, obrigado. O Cícero Fernandes dos Santos, em Maringá, Paraná. Cirlei Flores, em Garibaldi, na Serra Gaúcha, obrigado. Também o esposo dela, né? Tá com a gente também, o José Carlos Massofi. Muito obrigado aí. O João Marcos Oliveira, em Novo Hamburgo, muito calor. Assis Barbosa Silva, em Fortaleza, no Ceará, acompanhando também a gente. O Clidson Araújo, cantor das novelas da Record, cantor da abertura da novela Jesus. Obrigado, Clidson Araújo, pelas informações aí. Ele que canta a música de abertura da novela Jesus. A música Precioso, da TV Record, da novela Jesus, está com a gente também. A Jussara Paim Pileco, em Alegrete, Rio Grande do Sul. Obrigado, Jussara, em Alegrete. Obrigado pelas informações. Alegrete que vive uma situação de calamidade pública devido às cheias do rio Ibirapuitã. Quem está com a gente também, o Alcino Coelho de Carvalho, em São João do Mente, no Rio de Janeiro. Obrigado, Alcino. A Marta Jerusa, em Orlando, na Flórida. Muito obrigado, Marta, em Orlando, na Flórida, acompanhando também a programação da Rádio Olé. As informações aqui do Olé News. O José Faustino da Costa, Santa Luísa, Minas Gerais. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha, a Maria Carvalho, em São Borja. Ela é de São Borja, mas mora atualmente em Bento Gonçalves, no bairro Licor Sul. Maria Carvalho, informações do bairro Licor Sul a gente vai trazer daqui a pouquinho, porque um homem sofreu uma descarga elétrica. Teve que ser atendido pelo SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros. A gente vai trazer essas informações já aqui no Olé News. A Dilce Cruciac também está com a gente, almoçando com as notícias. Obrigado pelas informações. Olha o pessoal participando em todo o Brasil. Fique à vontade para participar conosco. Olé News, aqui pela Rádio Olé Digital, sempre de segunda a sexta-feira. Você muito bem informado. Das 12 às 13 horas. Inclusive, você pode entrar no site da Rádio Olé, no site radioolédigital.com. Ali você consegue baixar o aplicativo da Rádio Olé e acompanhar a Rádio Olé no seu smartphone durante 24 horas por dia. O melhor da programação da Rádio Olé você acompanha no smartphone. Também no site, né? Rádio Olé, lembrando que é Rádio Olé com 2e.com, radioolédigital.com. Sim, você tem todas as informações. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha, o ano letivo da Rede Municipal de Ensino em Caxias do Sul inicia com 72 novos professores. O ano letivo em Caxias inicia no dia 18 de fevereiro. São 72 novos professores que estarão aptos a trabalhar na Rede Municipal em Caxias do Sul. A gente segue por aqui trazendo informações. Olha, o governo do estado será o responsável pela formação dos guardas municipais de Bento Gonçalves. A parceria faz parte do pacote de convênios firmados com adesão ao sistema de segurança integrada com os municípios. Pelo acordo, a capacitação será coordenada pela Divisão de Ensino e Treinamento da Secretaria de Segurança Pública, executada por instrutores da Brigada Militar e Polícia Civil.
O investimento ficará a cargo do executivo local, que vai repassar à secretaria os recursos. Inclusive, o vice-governador, o delegado Ranolfo Vieira Júnior, debateu esse projeto com o prefeito Guilherme Pazin. Essa será a primeira guarda municipal formada pelo SIM. Ao todo, 20 profissionais serão treinados. Além de exercerem as atribuições das guardas municipais, eles também atuarão no trânsito, recebendo capacitação específica para essa atividade. Daqui a pouquinho a gente vai ampliar também mais informações. Olha, a Gladir dos Santos também está com a gente, acompanhando o Olé News. Edição desta quarta-feira, dia 16 de janeiro. A Roseli Bagatim, em Campinas, São Paulo, acompanhando também. Raquel Miguel também está com a gente. José Faustino da Costa, em Santa Luísa, Minas Gerais. Olha, a Jussara Paim Pileco falando que começou a baixar o Ibirapuitã em Alegrete. Inclusive, nós temos uma informação aqui. Aproveitando a audiência da Jussara em Alegrete, a Jussara Paim Pileco, Ibirapuitã, Rio Ibirapuitã atingiu mais de 13 metros acima do normal em Alegrete. Só que nós temos uma informação aqui que a previsão é de chuva para os próximos dias e uma outra informação que preocupa ainda mais. O rio está baixando, e o cenário de destruição começa a aparecer em Alegrete. É diferente daquela enchente que frustrou o Natal de 2015. A primeira medição feita pela Defesa Civil acusou que o Ibirapuitã está com 11 metros e 90 centímetros ainda acima do seu normal. Só que a impressão próxima às zonas alagadas é de que ainda resta muita água para descer. A correnteza no leito do rio impressiona até aqueles acostumados às cheias do rio Ibirapuitã. O principal ponto de ligação da zona leste de Alegrete ao centro da cidade ainda está interrompido. As avenidas próximas ainda acumulam água. Ali o meio de transporte é a velha e boa bicicleta. Centenas de pessoas aproveitam para fazer passagem usando a bicicleta. Alguns a pé enfrentam a travessia para o outro lado do município. Realmente as cenas são tristes, né? Porque o rio começa a baixar e começa a aparecer os problemas. Calçadas destruídas, muros destruídos. Inclusive o estádio municipal Farroupilha destruído também. A situação é crítica em Alegrete, mas a Defesa Civil e o Estado já decretou a situação de emergência para Alegrete, Uruguaiana e São Gabriel. Mandar um alô pro Jaime Ferrari em Bento Gonçalves, também está com a gente acompanhando a programação da Rádio Olé no smartphone. Obrigado pela audiência. A gente segue por aqui com o Olé News pela Rádio Olé Digital. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele assinou o decreto que flexibiliza a posse de armas no Brasil. A gente vai trazer essa matéria em vídeo também para quem acompanha através do Facebook. Vai poder acompanhar essa matéria agora. O pronunciamento, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive você pode opinar se você é a favor ou contra o armamento. Acompanhe a matéria e opine. Do referendo de 2005. Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhor vice-presidente da República,
meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, Hamilton Mourão, prezado Ornix Lorenzoni, chefe da Casa Civil, ministros de Estado, senhores parlamentares, muito obrigado, Peninha, Fraga, Lupion, Manato, mais alguém? Lupion já falei. Obviamente não tem mais aqui porque estamos em recesso, mas a bancada da legítima defesa é muito grande. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005, onde, infelizmente, o governo, à época, buscou maneiras, em decretos e portarias, a negar-lhes esse direito. O povo decidiu por comprar armas e munições, e nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Em toda a minha andança pelo Brasil, ao longo dos últimos anos, a questão da arma sempre estava na ordem do dia. Não interessa, eu estava em Roraima, no Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Rio de Janeiro. E esse nosso decreto trata especificamente da posse da arma de fogo. Outras coisas dependeriam, obviamente, de mudança na lei, coisa que o Peninha, o Lupion chegando agora também, com toda certeza, vão tratar deste assunto. E o grande problema que tínhamos na lei é a comprovação da efetiva necessidade. Isso beirava a subjetividade. Então, bem costurado com o senhor ministro Sérgio Moro, com o senhor ministro também Fernando, a defesa, entre outros, chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discricionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. Na legislação anterior, se poderia comprar meia dúzia de armas, mas na prática não poderia comprar nenhuma, ou então era muito difícil atingir esse objetivo. Com a legislação atual, pode-se comprar até 4, e ele, preenchendo esses requisitos, cidadão de bem, com toda certeza, poderá fazer uso dessas armas. Com a possibilidade ainda, com bem costurado com o ministro Sérgio Moro, sim, se tiver que comprar mais armas, tendo em vista um número de propriedades rurais, por exemplo, prezada Tereza Cristina, caso o cidadão os tenha, ele pode, comprovando, então, obter uma maior quantidade de armas. E a questão do recadastramento, que será tratado futuramente, talvez com uma medida provisória, nós vamos solucionar este assunto. Sabemos que a Polícia Federal teria sérias dificuldades para absorver a demanda. Nós estamos sugerindo ao senhor ministro da Justiça a possibilidade de abrir convênios com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, o que eu posso adiantar, com muita satisfação, assinei esse decreto, feito por muitas pessoas de bem, para que o cidadão de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Muito bem lembrado também pelo ministro Moro. Ele vai ter que, numa declaração, que nós acreditaremos na mesma, dizer que na sua casa ele tem um cofre ou um local seguro para poder armazenar a sua munição. É mais como uma advertência, um aviso que, logicamente, nós sabemos do risco que existe na possibilidade em se ter uma arma de fogo em casa, que não seja guardada em local seguro, em especial quando você tenha crianças dentro da mesa. Então, finalizando, eu quero agradecer a todos os senhores, sem exceção, que ajudaram na elaboração desse decreto. Em especial aqui, os parlamentares, né, que estão à minha frente, Peninha, Fraga, o Lupion está chegando agora. Vou achar que eu não esqueci o teu nome não, Manato, fica tranquilo. Manato, entre outros. Muito obrigado a todos e Brasil acima de tudo. Está encerrada esta cerimônia. Tá, então, né? O presidente Jair Messias Bolsonaro
assinando o decreto que flexibiliza a posse de armas. Olha, o pessoal está participando conosco. O Francisco Abreu falando que é a favor da posse de armas. A Raquel Miguel falando que é a favor do uso da arma, a favor do Bolsonaro. A Janete Rocha em São Paulo falando que é a favor. Bolsonaro sempre acertando. Aí o pessoal segue participando conosco aqui do Olé News. Você muito bem informado. A gente segue trazendo informações. Olha, temos um destaque aqui que um caso de maus tratos acabou chamando a atenção da Secretaria de Meio Ambiente de Bento Gonçalves. 2 cães com os focinhos amarrados com uma fita adesiva estavam numa residência no bairro Vinhedos. Conforme o secretário de Meio Ambiente, Claudiomiro Dias, o caso chegou ao conhecimento da pasta após denúncias. Não havia ninguém na casa no momento que os cães tiveram a fita removida. Inclusive, os fiscais deixaram uma notificação para o morador que tem até 72 horas para prestar esclarecimentos na secretaria. Ele deve receber multa com valor ainda não definido. Um boletim de ocorrência também foi registrado na Polícia Civil de Bento Gonçalves. Ainda conforme o secretário, os cães não foram resgatados porque havia água e comida no local. Eles serão monitorados pelos fiscais da secretaria. Denúncia de maus tratos aos animais de Bento Gonçalves podem ser feitas pelo telefone 3055-7211 ou pelo 0800 799 6866 pelo Fala Cidadão. Olha que situação, hein? Secretaria do Meio Ambiente encontra cães com focinhos amarrados em moradia de Bento Gonçalves. Situação realmente que preocupa. Quantos cães não estão abandonados? Você deve denunciar. 12h33. Esse é o Olé News aqui pela Rádio Olé Digital. Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações, porque o governo vai permitir recadastramento de armas com restrito vencido. A gente vai ampliar essas informações que a gente trouxe agora após o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. E ainda, projetos do Executivo promovem intensos debates na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E fique ligado conosco porque você vai conhecer algumas dicas para não cair em golpes virtuais. Fique conosco. Aqui, Olé News, da Rádio Olé Digital. Olé News, Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. O Jornal dos Bairros de Bento Gonçalves está cada vez maior e melhor. Estamos com distribuição em toda a cidade e contamos com conteúdo de qualidade para deixar você, leitor, muito bem informado. Venha fazer parte desse time de sucesso. Leia e anuncie. Em nossas redes sociais, todos os dias notícias atualizadas. Acesse jornaldosbairrosbg.com.br e curta nossa fanpage. Jornal dos Bairros, distribuído no primeiro, segundo e último sábado de cada mês. Posto Sander é bom de estar, toda a família sempre passa por lá. São várias unidades por todo o estado, com atendimento diferenciado. O
Posto Sander já tem tradição. Cuida do seu carro e do seu caminhão. Você conhece, você confia. Posto Sander é combustível com garantia. Sander, rede de postos, qualidade em combustível. Netfar Fibra Ótica, levando o que há de melhor da internet até a sua casa. Consulte nossos planos com ultra velocidades. Ligue 3055 3077 ou acesse www.netfar.net. Netfar, a melhor internet para o seu lar. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta aqui com o Olé News pela Rádio Olé Digital. O pessoal segue participando conosco, a Laura Isabel de Rossi em Torres, acompanhando a programação, né? As informações. Você muito bem informado, é notícia da sua cidade, do seu estado e do país. A Mari Souza, Oliva Paulete Lava, a Cláudia Zacarias Pereira, Nathalie Ché em Bento Gonçalves, Nathaniel Dendena em Bento Gonçalves também, a Paula da Costa em Bento Gonçalves, a Gladir dos Santos também está com a gente, obrigado. Você muito bem informado aqui na programação da Rádio Olé. A Marielle Chiesa também está conosco, a Janes Arruda, nossa parceira também aqui da Rádio Olé, obrigado Janes. O pessoal segue participando. Olha, ainda que períodos de férias escolares e feriados prolongados ocasionem redução nos estoques de sangue, a situação do Hemocentro Regional de Caxias do Sul pode ser considerada tranquila. No entanto, a comunidade de Bento Gonçalves está sendo convocada pelo Hospital Tacchini para repor o estoque consumido. Isso porque a instituição de saúde é a terceira que mais recebe bolsas de sangue do órgão e devolve índice bastante abaixo do necessário. O Tacchini só fica atrás dos hospitais Geral e Pompeia na quantidade de bolsas recebidas. São 80 por semana. Das 1.213 bolsas enviadas de janeiro a agosto de 2018 ao Hospital Bento Gonçalvense, somente 128 foram repostas, né? Índice pouco maior do que 10%. O ideal é que o percentual de reposição seja no mínimo de 50%. Todas as doações destinadas aos pacientes internados no Tacchini devem ser realizadas exclusivamente em Caxias do Sul. Por isso, desde o final do ano passado, o Tacchini organiza caravanas para moradores de Bento Gonçalves se deslocarem para efetivar a doação. O transporte de Bento Gonçalves a Caxias do Sul ocorre diariamente, conforme demanda de doadores. Interessados podem agendar a ida pelo telefone 54-3455-4151. Devido ao Tacchini ser referência para 28 municípios, há uma grande demanda de transfusões para esse grupo de pacientes, que concentra cerca de 80% das transfusões pelo SUS feitas na instituição. Além disso, há muitas ocorrências de acidentados e grandes cirurgias que também necessitam de transfusões. Tá aí então, né? A ação quer conscientizar a população a doar sangue em Bento Gonçalves. E olha só, após terminar 2018 em alta, acima da inflação, o preço médio da gasolina e do diesel nas bombas caiu na primeira semana de 2019, segundo o levantamento divulgado recentemente pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e do Biocombustível. Mesmo assim, continua intrigando alguns consumidores o fato do Rio Grande do Sul estar com preços mais baixos no combustível em diversos postos. Estima-se que teria baixado 60 centavos nos últimos 30 dias. Mas o porquê determinados estabelecimentos tiveram uma redução pequena, longe da média estadual. Então, representando os postos de combustíveis da Serra Gaúcha, o presidente do Sindipetro Serra Gaúcha, Sindicato do Comércio e Varejista de Derivados do Petróleo, o Eduardo Martins, explica que o fator principal quanto à questão do preço da gasolina é o dólar e o valor do petróleo no mercado internacional.
A Petrobras tem como base esses 2 itens principais. Infelizmente, quando aumenta o petróleo, aumenta também o combustível na Petrobras, tanto o diesel quanto a gasolina. A cadeia de impostos, por ser percentual, aumenta também. A gasolina em torno de 50% é imposto. Então, o que mais impacta no preço para o consumidor final? A questão de cada cidade, o que mais influencia é o número de postos. É difícil aí comparar um posto de cidades diferentes, de regiões diferentes. Tem diferença de frete, na mão de obra, na energia elétrica e também a questão do terreno, se é próprio, se é alugado, se é central e se o posto fica num bairro mais afastado. Então são muitos os fatores que acabam influenciando no preço da gasolina. O mercado é livre, o que faz com que oscile, e a concorrência também é a carga tributária. Só que após diversas denúncias sobre o preço do combustível nos postos de Bento Gonçalves, o PROCON vai solicitar ao Ministério Público uma investigação sobre o assunto. O pedido visa identificar se ocorreu negligência durante o repasse da redução do preço durante a transição de reajustes. Aí, para o consumidor que fica com aquele receio de estar pagando um valor abusivo na hora de abastecer, o presidente do Sindipetro responde que, pela pesquisa, Bento Gonçalves é a 12ª cidade com preço mais alto das 36 cidades analisadas no estado. Segundo ele, a Agência Nacional do Petróleo pediu esclarecimentos às distribuidoras e não aos postos revendedores. Tá aí então, né? Provavelmente o PROCON vai fazer uma nova pesquisa e tentar investigar juntamente com o Ministério Público essa questão do preço dos combustíveis na Serra Gaúcha, principalmente em Bento Gonçalves. Olha, o governo vai permitir recadastramento de arma com registro vencido. Yuri Hudson. O governo federal deve abrir ainda neste mês de janeiro um processo de regularização de armas sem registro ou com registro vencido. A informação foi dada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, durante a assinatura do decreto que facilitou o acesso à posse de armas no país. E a questão do recadastramento, que será tratado futuramente, talvez com uma medida provisória, nós vamos solucionar esse assunto. De acordo com o Ministério da Justiça, o último recadastramento de armas aconteceu em 2009. Até então, a renovação deveria ocorrer a cada 5 anos. Aqueles que perderam a data estão com a arma em situação irregular, com um registro vencido e sujeito a sanções legais. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, General Souza Cruz, a medida não é especificamente uma anistia, mas sim um processo administrativo. Isso é uma medida administrativa, não tem anistia nenhuma, isso aí eu acho que é uma oportunidade também de se tem alguma coisa fora de a pessoa regularizar. Para o deputado Alberto Fraga, do Democratas, líder da chamada bancada da bala, o processo de regularização é essencial para que o governo saiba onde estão as armas em poder da população. Você tem uma arma e, por exemplo, venceu o registro e você esqueceu e você não registrou essa arma de volta. Essa arma está ilegal. Aí ele anistia essa ilegalidade e dá o direito de você recadastrar essa arma. A partir daquele momento, o governo vai saber que fulano de tal tem uma arma de fogo, calibre tal, no endereço tal. Então muita gente, aquele primeiro efeito do estatuto, cadastrou. Nós tínhamos um universo aí de 6 milhões de armas cadastradas. Hoje, a Polícia Federal tem, parece que, 700 mil armas cadastradas. Ou seja, ninguém renovou. A expectativa é que a MP seja assinada ainda neste mês. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações. Inclusive, o pessoal segue participando conosco aqui, o Cláudio Ferreira. Falando que o nosso presidente está de parabéns. A Raquel Miguel, falando aqui quem vai comprar, se apoderar de uma arma, vai ter que arcar com as consequências. O Aquino Diógenes falando que é a favor também. A Isabel, né, falando que não vai comprar, mas defende quem queira se defender. A Eliane Schneider também está com a gente. A Raquel Miguel também, então, participando conosco dessa edição aqui do Olé News, edição de quarta-feira, 16 de janeiro. Olha, projetos do Executivo promovem intensos debates na Assembleia Legislativa.
A Gisele Gonçalves tem as informações diretamente do Palácio Piratini, de Porto Alegre. O plenário da Assembleia Legislativa apreciou em 2018 um total de 201 matérias em 25 sessões deliberativas. Entre as 197 matérias aprovadas no ano, as com maior repercussão foram as enviadas pelo Poder Executivo, entre as quais a que prorrogou a elevação das alíquotas do ICMS por mais 2 anos e a que dispôs sobre o regime de recuperação fiscal do Estado. O projeto que dividiu o Instituto de Previdência do Estado em 2 autarquias, uma para gerenciar o plano de saúde e a outra para administrar a previdência dos servidores, e o projeto que criou o programa de incentivo ao aparelhamento da segurança, também renderam debates prolongados. Entre as matérias rejeitadas, a mobilização foi maior em torno do texto que pretendia mudar em ano eleitoral o prazo para a convocação de plebiscito para privatização ou federalização da CE, Companhia Rio-Grandense de Mineração e Sulgás. O mesmo aconteceu com o requerimento do deputado Pedro Ruas, do PSOL, para a inversão de pauta, a fim de apreciar 5 projetos de recomposição salarial de servidores dos poderes. Por força da retirada do quórum, as matérias não foram votadas. Somam-se às matérias apreciadas um veto parcial do então governador José Ivo Sartori relativo ao projeto de reestruturação do IP, que foi aceito, e outro veto parcial relativo ao quadro de pessoal do Instituto Rio-Grandense do Arroz, que foi derrubado. De Porto Alegre, Gisele Gonçalves. Muito obrigado, Gisele Gonçalves, pelas informações. Olha, algumas dicas para não cair em golpes virtuais. O René Almeida vai ampliar essa informação agora aqui no Olé News. Fique atento, você que acompanha, você que vive na internet, acompanhe essa informação porque é importante. Golpes na internet têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil. 62 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes online em 2017, segundo o levantamento da Norton Cyber Security. O delegado especialista em crimes virtuais da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Marco Antônio Gans, acredita que expor a vida na rede social favorece golpes. A pessoa tem que ter a consciência de que as pessoas que se importam com ela são no máximo seus familiares e poucos amigos, né? As pessoas elas não têm que expor a vida delas de maneira nenhuma nas redes sociais. Se isso não existia nos últimos 150 mil anos, não é porque agora tem que acontecer, né? Não é algo comum e não é algo normal. As pessoas quererem se relacionar ao mesmo tempo com 5 mil pessoas, né? Isso é algo anormal, né? Ainda segundo a pesquisa, o WhatsApp é o aplicativo preferido dos criminosos. As dicas para não cair em golpes, como ter a conta clonada, são simples. Manter o backup do WhatsApp ativo, trocar senhas das redes sociais periodicamente e desconfiar de ligações ou mensagens inesperadas são algumas dessas medidas. Para o delegado, as redes sociais podem ser comparadas com a nossa própria casa. Todas as pessoas que as pessoas conversam, anotem o nome no contato, tentem anotar o nome do contato, anotar o nome da empresa, isso é fundamental. Rede social somente admite pessoas que conheçam ou pessoalmente ou diretamente por meio ou indiretamente por meio de alguns amigos. Tem que ter esse prévio conhecimento, simplesmente tem que entender que uma rede social é como se fosse a tua casa. Tu bota qualquer um para dentro da tua casa, o azar é teu. Né? Então pode acontecer coisas horríveis. Né? Caso desconfie estar sendo vítima de um golpe, comunique às empresas responsáveis e registre um boletim de ocorrência. De Porto Alegre, René Almeida. Ok, muito obrigado, René Almeida, pelas informações. Olha, o Estado começa projeto para recuperar escolas danificadas pela chuva na fronteira oeste. Os secretários estaduais de obras, Rogério Salazar, e da Educação, Faisal Caram, estiveram reunidos nesta terça-feira para definir o plano de ação de recuperação das escolas danificadas pelas chuvas, sobretudo na região da fronteira oeste. Pelo menos 10 escolas da área de abrangência da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, com sede em Uruguaiana, foram atingidas pelo temporal. Em Alegrete, a Escola Estadual de Ensino Médio Tancredo Neves terá de ter seu telhado e parte elétrica reformados. Na região da 19ª Coordenadoria Regional de Educação, em Livramento, várias escolas já começaram a passar por processo de limpeza para remover entulhos e lama ocasionados pelo temporal. Em razão dos estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram a fronteira oeste nos últimos dias, o governador Eduardo Leite assinou nesta terça-feira os decretos de situação de emergência de Alegrete,
São Gabriel e Uruguaiana. Segundo os dados do último boletim da Defesa Civil, o estado tem cerca de 5.700 pessoas atingidas pela enxurrada, sendo 1.400 desabrigados. Também foram registrados 2 óbitos em decorrência de danos provocados pela chuva. Ao todo, ao menos 17 municípios foram atingidos. 17 municípios no estado do Rio Grande do Sul foram atingidos pela forte chuva. Alguns rios, né, ainda estão cheios. Rio Ibirapuitã e Alegrete é um exemplo. Como você vai percebendo, né, a situação de emergência dos moradores nessa região da fronteira oeste. Alegrete, Uruguaiana e São Gabriel. O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou a situação de emergência para essas cidades, para esses municípios. Agora o rio começou a baixar, mas os danos ainda são grandes. Muitas famílias estão em ginásios, abrigadas em ginásios, nesses municípios mais atingidos, com algumas coisas que foram tiradas de dentro de casa, as poucas coisas que as pessoas conseguiram recuperar, estão em ginásios, assim como animais de estimação, enfim. Então a situação realmente é pior, a pior enchente dos últimos anos que o Rio Grande do Sul enfrenta. Situação que realmente preocupa. Agora 8 minutos faltando para 1 da tarde. Nós estamos com o Olé News aqui pela Rádio Olé Digital. Você muito bem informado. A gente segue trazendo informações porque Eduardo Cunha da Costa assume como Procurador-Geral do Estado. A Thaisa Borges tem os destaques. O doutor Eduardo Cunha da Costa assume a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Durante os últimos 4 anos, Eusébio Ruschel esteve à frente do cargo. Eu quero agradecer pela atenção de vocês, todos, aqui neste momento. Dizer que eu estou bastante emocionado, principalmente por passar o bastão ao meu querido amigo, ao meu dileto amigo, Eduardo Cunha da Costa. Que tu sejas muito feliz e que tu tenhas muita sorte e que tu tenhas muita iluminação para conduzir a PGE nesses 4 anos e para contribuir com o governador e com os demais secretários na condução dos desígnios do nosso Estado. Aos 38 anos, o novo Procurador-Geral do Estado atuou junto ao Tribunal de Contas entre 2011 e 2014. Em dezembro de 2016, assumiu como Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos. Em seu discurso, destacou a importância da Procuradoria em todos os assuntos e decisões relacionadas ao governo. Também agradeceu pela confiança do governador Eduardo Leite. Eu quero agradecer e dizer que a Procuradoria estará sempre a postos, sempre de pé e à ordem para cumprir bem o seu papel de emprestar às políticas públicas aquela segurança jurídica necessária e que terá ao seu lado um corpo de valorosos advogados que tenho a honra de dizer o maior escritório de advocacia do Rio Grande do Sul, que conta no total com mais de 1.500 colaboradores para defender essas nossas ações, essas ações que a população tanto anseia. A solenidade de transmissão do cargo de Procurador-Geral do Estado aconteceu no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini. Centenas de pessoas, entre autoridades, familiares e amigos, prestigiaram a cerimônia. O governador Eduardo Leite falou que os desafios serão enfrentados com coragem e otimismo por uma equipe qualificada de procuradores. Eu olho com muito otimismo. Apesar de todos os desafios que temos, eu olho com muito otimismo para o futuro do nosso Estado. Tenho certeza que a qualidade que nós temos na nossa equipe técnica, no nosso corpo de procuradores, como nos servidores em outras áreas, nos dá, sim, toda a condição de superação desses desafios. Piratini, Thaisa Borges. Muito obrigado, Thaisa Borges, pelas informações. Olha, um homem de 42 anos sofreu uma descarga elétrica enquanto realizava serviços numa tornearia localizada na rua Félix Facenta, no bairro Licorçu, em Bento.
Segundo populares, foram acionadas aí 2 equipes do SAMU e também o resgate do Corpo de Bombeiros, que conseguiram reverter uma parada cardíaca da vítima, caminhando ela para o Hospital Taquini, onde permanece em observação. A gente vai para o intervalo, já retorna com informações da segurança pública, porque Vila do Sapo é palco do primeiro homicídio do ano em Bento. E ainda, a Polícia Rodoviária Federal prende traficante com 310 quilos de maconha na BR-470. Fique ligado conosco, a gente já volta com informações da segurança pública e também o esporte. Olé News, Bruno Mesomo. Costumalha Confecções, há 20 anos confeccionando conforto para seus clientes. Trabalhamos com uniformes escolares e esportivos, camisetas, jaquetas, moletons, linha adulto e infantil. Atendemos atacado e varejo. Os melhores preços você encontra aqui. Rua Carlos Dreyer Neto 47, bairro Vila Nova 1. Telefone 54 3451 1631. 54 3451 1631. Restaurante Terra do Vinho, almoço servido com carinho, além de um ótimo atendimento. Na rua Ramiro Barcelos 51, esquina com a Rua Paraná, no bairro Humaitá, pertinho do centro. Oferece buffet livre e aquilo, de segunda a sábado, das 11h30 às 13h45, com cardápio variado e sobremesas deliciosas. Possibilidade de eventos fechados, com reservas pelo telefone 549 9605 8013. Olé News. Apresentação pro... Muito bem, estamos de volta com a informação aqui no Olé News. Você muito bem informado. Trazer informações, olha, porque Bento Gonçalves registrou o primeiro assassinato de 2019. Isso aconteceu como 2018. O acerto de contas do tráfico de drogas fez mais uma vítima. Um homem de 34 anos foi morto a tiros e 2 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Brigada Militar, o assassinato aconteceu na rua Aldo Bernardini, na localidade conhecida como Vila do Sapo, no bairro Maria Gorete. Os policiais da Brigada Militar foram informados via 190 sobre disparos de arma de fogo no local. As guarnições chegaram na rua e encontraram Inajara Farioli, de 47 anos, ferida. E ferida na perna. Outros 2 homens tinham sido levados para o hospital por populares. Os criminosos armados chegaram no local e atiraram contra Dilson Rafael Lopes Vieira, de 34 anos, também contra Vasco João Soligo, de 47 anos. Eles foram levados para o hospital, mas a Dilson Vieira veio a óbito durante atendimento no hospital. Ele foi atingido por disparo de arma de fogo no peito. Vasco Soligo foi ferido com disparo no abdômen e está em situação estável. A vítima era genro de Inajara, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas. As 2 vítimas feridas também têm vários antecedentes criminais. Olha, equipes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem que transportava um grande carregamento de maconha pela BR-470 em Bento Gonçalves. Essa informação nós temos aqui, né? Ele tentou fugir dos agentes, mas foi rapidamente capturado. A droga seria entregue na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a prisão ocorreu no início da tarde de ontem na BR-470. Durante patrulhamento ostensivo na rodovia, os agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada a um veículo BMW X1 emplacado em Florianópolis. O condutor do veículo desobedeceu e fugiu em alta velocidade, sendo acompanhado por mais de 5 quilômetros pelos agentes. Ao acessar uma estrada de chão, o criminoso perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tentou fugir correndo pela mata. O traficante, um jovem de 21 anos, natural de Cascavel, foi localizado e preso. Os 554 tabletes de maconha pesavam 310 quilos e teriam sido carregados em Chapecó e seriam entregues em Novo Hamburgo, na região metropolitana. O veículo utilizado para o crime havia sido roubado em Glorinha há 1 ano e transitava com placas clonadas. O criminoso, a droga e o veículo foram encaminhados até a Polícia Federal em Caxias do Sul. E uma ossada humana foi encontrada numa propriedade rural de Caxias do Sul. Este fato aconteceu nas proximidades da barragem do Maestra, na zona norte do município. De acordo com informações da polícia, o corpo seria de um homem que estaria no local há pelo menos 6 meses. Os restos mortais foram encontrados por 2 homens que procuravam um cavalo que havia fugido de um hotel para animais, localizado às margens da Rota do Sol. Ao se dirigir por uma estrada vicinal, a dupla acabou encontrando essa ossada em cima de uma mesa, ao lado de uma barraca, poucos metros
de uma porteira de acesso à propriedade. No local, a polícia encontrou ainda um documento de identidade em nome de Valdir José Pereira, 50 anos, que está desaparecido. Uma outra situação, perfumes roubados em Nova Petrópolis foram encontrados à venda em Caxias do Sul, avaliados em R$10 mil. Os produtos estavam sendo vendidos em um salão de beleza no bairro Fátima. Na ação, uma mulher foi presa em flagrante por receptação. O assalto ocorreu no dia 28 de novembro, quando 3 criminosos invadiram uma loja em Nova Petrópolis. Os bandidos utilizaram uma doblô branca no crime. A investigação policial chegou até esse endereço de Caxias do Sul, onde os perfumes estavam à venda. E um homem de 30 anos foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido por tráfico de drogas em Farroupilha. Essa ação aconteceu no bairro Industrial. De acordo com a Brigada Militar, policiais em patrulhamento de rotina avistaram a dupla em atitude suspeita. Ao se aproximarem, o jovem jogou um pote no chão e o homem ficou com uma pedra de crack na mão. Foram apreendidas 32 pedras de crack e R$ 4,70. Rapidamente, informações de trânsito. Um homem foi atropelado ao atravessar a BR-470 no quilômetro 225, na altura do posto do avião em Garibaldi. Essa ocorrência se deu por volta das 15h45 de ontem. Segundo informações, o homem atravessava a pista quando foi atingido por um caminhão com placas de Barão, que fazia o sentido Bento Gonçalves Garibaldi. De acordo com informações, a vítima teve algumas escoriações na cabeça, sendo encaminhado ao hospital de Garibaldi. E um jovem de 24 anos ficou ferido após se envolver num acidente na 453 na Rota do Sol, em Caxias do Sul. Esse fato aconteceu na manhã de hoje, por volta das 7 horas da manhã. De acordo com testemunhas, o condutor de uma Ranger realizava a conversão num trevo antes do acesso ao bairro Jardim das Hortênsias, quando atingiu um motociclista que trafegava na rodovia no sentido BR-116, Fazenda Souza. Com o impacto, o rapaz acabou sofrendo uma fratura na perna esquerda e perdeu 2 dedos na mão direita. Ele foi socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado ao Hospital Pompeia. Informações de trânsito também no Olé News desta quarta-feira, dia 16 de janeiro. As informações esportivas, seleção sub-20 entra na reta final para a estreia sul-americano. Felipe Esboril. A seleção brasileira sub-20 realizou mais um treinamento em solo chileno, antes da estreia no sul-americano em Rancagua, no Chile. O técnico Carlos Amadeu comandou mais uma atividade, que contou com o empenho dos jogadores dentro de campo, claro, pensando antes da estreia no torneio, que acontece dia 19 contra a Colômbia. Lucas Ribeiro, zagueiro do Vitória e da seleção brasileira sub-20, sabe da importância deste período de treinamentos. O professor Amadeu soltou o treino para ver nossa performance dentro de campo. Foi um treino bom, né, para qualificar a nossa equipe para dia 19 na estreia, nós está preparado e estrear bem com a vitória. Ainda falou da preparação que a comissão técnica está fazendo com os jogadores. Com o auxílio de imagens, é que o técnico Carlos Amadeu mostra os pontos negativos do adversário. Ele passou um vídeo falando sobre o time da Colômbia e os trabalhos que ele está fazendo já é em cima dos jogadores da Colômbia, o posicionamento, onde tem o setor que é mais fraco, etc. Na primeira fase, no grupo A, o Brasil ainda pega Venezuela, Chile e Bolívia. Vale destacar que para chegar ao hexagonal final, a seleção precisa ficar entre os 3 primeiros da chave. Do outro lado do grupo, no B, estão Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador e Peru. No fim, os 4 melhores colocados ganham vaga no Mundial da categoria Sub-20, na Polônia, enquanto que os 3 primeiros ainda garantem vaga nos Jogos Pan-Americanos neste ano. Com informações da seleção brasileira Sub-20, Felipe Esboril. Ok, obrigado Felipe Esboril pelas informações. Olha, o Grêmio aguarda o fim da pré-temporada para avaliar necessidade de reforços. A direção admite a necessidade de reforço na lateral direita, mas sem pressa. E o Grêmio confirma Klaus Câmara como gerente executivo de futebol. Com 13 anos de experiência no cenário nacional, ele trabalhou no Sport Recife em 2018. Informações do Internacional: Inter, da estreia no Gauchão, terá reforços jovens da base, Iago e Zeca.
Odair Hellmann ainda tem 4 turnos de treinamentos antes de enfrentar o São Luís. E ainda, Odair Hellmann repete time titular e testa jovens da base na defesa dos reservas. Roberto atuou entre suplentes nas vagas de Klaus e Bruno José na defesa de Wendel. As informações da dupla Grenal aqui também no Olé News. Continue conosco, a programação da Rádio Olé. Baixe o aplicativo radiooledigital.com no site. Olé News volta amanhã ao meio-dia. Continue conosco, participe. Olé News. Bruno